na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós leremos apenas o verso 4. Eu estou com a versão revista e atualizada, e nessa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu já sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento espiritual no ano de 1966. Uma das pessoas que nos acompanhavam na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? Ela deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam: mamãe é uma mulher ditosa, feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, argumentando assim: o pastor está me fazendo esta pergunta porque ele não conhece a minha história, porque se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de tanta guerra, tanto terrorismo, tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção, tanta desfaçatez, tanta inversão de valores, dá para ser feliz? E quando isso me vem à mente, recordo que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 4 estrelas ou 5 estrelas em Roma. Ele escreve estas palavras de uma prisão, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E apesar disso ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
ensinando-nos 3 verdades. Primeira, a alegria do cristão não é um sentimento, uma emoção. A alegria do cristão não é a mera possibilidade, é uma ordem imperativa. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, permita-me uma pergunta: você enfrenta problema na sua vida? Ou sou eu que enfrento? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? Às vezes, ou de vez em sempre, a grana fica curta lá também. Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão, além de imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. A alegria do cristão não depende de circunstância. Não é apenas ausência de coisas ruins, não é apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão coexiste com a dor. Agora preste atenção. A pergunta que eu lhes fiz não é se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz. Porque estar é uma situação temporária, conjuntural, circunstancial. Ser é aquilo que você é, independentemente das circunstâncias. Me permita ilustrar. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar no Dr. Horatio Spafford, um rico advogado da cidade de Chicago, Illinois, do século XIX. Esse advogado foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody. E depois de convertido, ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. O menino era o caçula. A família sofre um grande baque com a morte do filho caçula. Se não bastasse isso, quando Moody pregava em Chicago certa feita, houve um terrível incêndio. Milhares de prédios, milhares de casas destruídas. Muitas pessoas morreram. O Dr. Horatio Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Então ele resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma campanha de avivamento. Na véspera da viagem, ele era amigo pessoal de Moody, ele não consegue embarcar, não consegue, na verdade, nem sair de Chicago, mas enviou a esposa e as 4 filhas para Nova York, onde tomaram um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio enfrenta um terrível naufrágio. 272 pessoas morreram. A esposa lhe mandou um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. O Dr. Horatio Spafford embarca no navio para encontrar a esposa e pede ao comandante para mostrar a ele o local do acidente. E enquanto o navio era surrado pelas ondas, o Deus que inspira canções nas noites escuras colocou no coração dele uma música, e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida, mas essa música é cantada por você e por mim ainda hoje. Milhões de pessoas cantam esta música e encontram nela consolo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor
a mais forte sofrer. Ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O estribilho na língua inglesa é It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que enfrenta a morte de 4 filhas não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade não é uma circunstância, não é um sentimento. A nossa alegria, a nossa felicidade é uma pessoa, é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem nome e endereço. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Portanto, a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, você e eu não precisamos ser um grande entendedor da alma humana para concluirmos que há muitos crentes, salvos pela graça, que não estão desfrutando desta alegria, que o apóstolo Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, parece que tem uma aura de tristeza. Basta você olhar e conversar com alguns crentes, parece que transborda tristeza. A pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quais são esses ladrões que estão saqueando a cidadela da alma humana e levando embora a alegria? A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Porém, em cada capítulo desta carta, Paulo menciona um ladrão diferente da alegria. Com a Bíblia aberta em Filipenses comigo, vamos identificar esses ladrões. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12. Confira comigo. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção. As coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se perde nos labirintos da vida, caído nas mãos das más companhias, e acaba se envolvendo com drogas e destrói a saúde emocional da família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pense comigo num pai que cria uma menina com todo o desvelo, e esse pai leva essa filha ao altar no dia do casamento,
na expectativa de que ela vai construir um território de felicidade em seu lar, para em seguida descobrir que essa menina acabou de casar-se com um homem rude, violento, que vai transtornar a saúde emocional da filha. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 10, 15, 20 anos de harmonia, de amor, de respeito. De repente um caso, um fato, uma tempestade, uma separação amarga. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas que aconteceram com você? E ele poderia resumir assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui preso em Filipos, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Ele testemunha no capítulo 1 de Filipenses que, em virtude da sua prisão em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles. Porque quando Paulo estava preso, o que ele entendia é que só tinha mudado o campo missionário. Ele era embaixador em cadeias, ele era prisioneiro de Cristo. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Eu chamo isso de conspiração divina, porque Nero não sabia, mas Deus o constituiu presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá na sua casa o maior evangelista da igreja, e diante dele o seu auditório. Ele ficou preso 2 anos, ele era cidadão romano e prisioneiro de César, 3 turnos por dia, durante 2 anos, tinha que ter um soldado algemado com ele, em rodízio. O que Paulo fez? Evangelho neles, o cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Ao terminar a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, como era seu hábito. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida.
Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que você possa afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias da vida não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo, capítulo 2, versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Daí seria impossível você ter saúde emocional sem o exercício do perdão. Não tem cristianismo sem perdão. Perdão não é uma opção, é uma obrigação. Quem não perdoa, disse Jesus, não pode orar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Quem não perdoa adoece e não tem paz. Agora, perdão é questão de bom senso. De bom senso. Porque guardar mágoa é autofagia. Guardar mágoa é a mesma coisa que beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla você, domina sua mente. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém vai estar presente com você 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ela se deita do seu lado e transforma-se no seu pesadelo. Você vai chegar em casa para tomar uma refeição, se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ficar livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, perdão não é coisa fácil, não. Não é coisa fácil. Ninguém perdoa porque teve uma boa formação, porque tem um temperamento ameno, nem mesmo porque é membro da PIB de Marília. Perdão é uma obra da graça de Deus em nossa vida. Talvez de tantas dores que eu já senti na vida, e já senti tantas, a mais aguda, pastor Domingos, ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, meu irmão acima de mim tinha acabado de fazer 27 anos no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto ele foi assassinado,
com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz, fiquei atordoado. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus pôs na minha boca, quando voltaram as minhas forças, foi esta palavra: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção, ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida tornar-se-ia um inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero lhes garantir nesta noite que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Entretanto, eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola de Jesus, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos, sua família. O homem pediu misericórdia e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente ele encontra um conservo que lhe deve 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, pediu clemência. Ele disse: não, eu vou botar você na cadeia se você não me pagar. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu lhe perdoei a dívida de 10.000 talentos, você não perdoou a dívida de 100 denários, agora você vai ser entregue aos flageladores até que pagues o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou o dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, nos anos áureos de Israel, no apogeu da riqueza, no governo de Salomão, entrava nos cofres da nação durante um ano todo 666 talentos. Todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea e Samaria durante um ano inteiro eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe o que Jesus está nos ensinando com isso? Você nunca pode dizer para uma pessoa: eu não perdoo você, eu fui muito humilhado, eu fui muito machucado, eu fui muito ferido, eu levei muito prejuízo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? É que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Bom, talvez você diga: é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo.
Então lhe pergunto, você não consegue mesmo esquecer? Não? Se você não consegue esquecer, então eu tenho uma boa notícia para lhe dar. E significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Perdão é lembrar sem sentir dor. Voltemos ao texto. A igreja de Filipos era uma igreja incrível, maravilhosa. A única igreja que se juntou com Paulo para dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo 2 vezes quando ele estava plantando a igreja de Tessalônica. Essa igreja bancou o salário de Paulo quando Paulo era pastor da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura, mão de vaca, não pagava o salário do pastor. Essa igreja ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava. Pasmem vocês, vou falar baixo que tem mulheres no auditório. Até as mulheres da igreja estavam brigando. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja, brigadas, batendo cabeça. Se Evódia sentava do lado de cá, a Sintique sentava do outro lado. Os estudiosos dizem que quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos que até trabalhava na igreja, mas desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que até se dispunha a fazer alguma coisa, mas desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo. E eu acho, pastor Domingos, que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para as pessoas que cuspiram o rosto dele, esbordoaram a cabeça dele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta noite a fazer uma ligação, um telefonema, mandar um e-mail, passar um WhatsApp, fazer uma visita, e ter coragem e humildade de pedir perdão e perdoar. Se você não fizer isso, as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira comigo capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Marília vocês não enfrentam esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas deixa eu só fazer uma pergunta básica e honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? O negócio é sério. Alguma vez você, mulher, já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro?
Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, discutem porque tem muito dinheiro, discutem porque tem pouco dinheiro, discutem porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea. Aliás, dinheiro é mais do que uma moeda, é uma entidade. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi nem o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Por amor ao dinheiro, tem gente que casa, tem gente que descasa. Por amor ao dinheiro, tem gente que mata, tem gente que morre. Por amor ao dinheiro, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida. Por amor ao dinheiro, tem gente que vende a alma para o diabo, para ficar rica. Tem gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupa com as coisas terrenas. O dinheiro é o maior ídolo desta geração. No altar de Mamon, milhões, bilhões de pessoas se prostram. Dr. Toncini, no seu livro lá do Culto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma economia global. É verdade. Dá uma explosão lá na bolsa de Nova York, na bolsa de Singapura, você sente o abalo no seu bolso aqui e agora. A economia global. Haja vista a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, que no efeito cascata atingiu o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo, um dos maiores produtores de rochas ornamentais do mundo hoje. Muitos donos de pedreira lá no Espírito Santo quebraram em 2008 por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. A economia global. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Não importa se você se arrebenta emocionalmente, essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes, não. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sei se você já viu, eu já. Uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sirvo de referência, porque fui criado na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. E nem fiquei traumatizado com isso. Meu pai não precisou me levar para psicólogo por causa disso. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Quem duvida disso? Casamento é tudo novo, top to bottom, de baixo em cima. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos.
abriu um closet, um armário, e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não, é consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E ele disse mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormiu a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que o Rockefeller tinha granjeado, e conseguiu. E chegou perto do contador lá no cemitério e perguntou assim: me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, perguntou: mas você não sabe? Não, eu não sei, me conta. O contador respondeu: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem cofre em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. E a Bíblia diz assim: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Então ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque a Bíblia diz que se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz segurança. Felicidade tem nome, felicidade tem interesse. É só Jesus que pode fazer você feliz. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo escreve assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Então me permita perguntar a você: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Você é daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? A ansiedade, irmãos, é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças, sempre gostei. Um dia eu chego na igreja, pastor, domingo lá em Vitória, tinha uma criança brincando, separada do grupo, e eu me encostei bem e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim, com o dedinho em rixa, e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. É, ansiedade.
Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tira o oxigênio. E Jesus foi claro em afirmar que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar 45 centímetros, um côvado no curso da sua vida. Sabe por que é inútil? Porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre antecipadamente, desnecessariamente. E se o problema vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes, sem forças para enfrentar o problema. Mas mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É a preocupação. Você se ocupa antes da hora, antecipa o problema, sofre pelo problema como se estivesse acontecendo, quando na verdade 70% das vezes não vai acontecer. Eu fui seminarista em Campinas, nos idos de 78 e 81. Um dia eu estou saindo do meu quarto para beber água de madrugada, só tinha um bebedor no corredor. Estou indo bem devagarzinho para não acordar ninguém. De repente eu olho e vejo a porta do quarto do colega aberta. E eu olhei, estava chorando, a cântaros, soluçando. E eu entrei apressadamente e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele em pranto: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas em qual hospital que ela está? Qual o problema? Não, ela não está doente não, eu estou com medo de ela morrer um dia. Ah, mas assim não dá, varão, deixa sua mãe viver, ué. Hoje a gente tem mais de 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse foi a mãe que chegou no meu gabinete, uma criança de 3 anos, no qual uma menininha de 3 anos, chorando muito. Não a criança, a mãe. Quando ela acalmou, disse: mãe, o que houve? Qual o problema? Ela me respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: tem remédio para a ansiedade? Acha na farmácia? É em comprimido? É injetável? Tem receita? Paulo dá a receita. Ele diz assim: não andeis ansiosos. O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora chama a sua atenção para esse ponto. A palavra oração aí significa na língua grega a mesma coisa que adoração. Então Paulo está dando 3 remédios para curar a sua ansiedade: adoração, petição ou súplica e ações de graças. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou atender a orientação de Paulo, vou fazer uma oração de adoração para acalmar o meu coração. Eu chego para Deus e digo: Senhor, eu quero te adorar porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus imenso, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus santo, justo, verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és misericordioso, porque Tu és rico em perdoar. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus:
oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão forte é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, o Todo-Poderoso Deus. Você vence em segundo lugar a ansiedade quando você apresenta a Deus as suas necessidades, suas súplicas. Ele sabe quem é você, sabe o seu endereço, conhece o seu passado, conhece o seu presente, decifra o seu futuro. Ele ama você, Ele se importa com você. Você é precioso para Ele, você é filho dEle, você é ovelha dEle, você é propriedade exclusiva dEle, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus. Não carregue essa mochila pesada da ansiedade, põe essa mochila pesada aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Ponha diante dEle a sua dor, ponha diante dEle a sua angústia, deposite aos pés dEle o seu problema, porque Ele é seu Pai, Ele cuida de você, Ele ama você, Ele se importa com você, Ele está com você em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Mas você vence a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, está passando uma grande luta espiritual, você até questiona: mas eu vou dar graças por quê e para quê? Vamos fazer um checklist. Uma pandemia varreu o Brasil, centenas de pessoas morreram, e você está aqui nessa noite. Eu pergunto a você: quanto vale você ter pernas para andar, braços para trabalhar? Quanto vale o seu cérebro estar funcionando e você não está vegetando numa máquina? Quanto vale você estar enxergando aqui hoje? Quanto vale você estar ouvindo aqui hoje? Quanto vale o seu coração estar bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões que jogam ar para dentro de você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter um lar para onde você voltar depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter a igreja de Deus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Então pare de reclamar, pare de murmurar, comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. O retorno disse que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A paz é uma sentinela divina. Guardará aí é montar guarda, montar sentinela. A paz de Deus vai proteger sua cabeça e seu coração, a sua razão e a sua emoção. Quando a ansiedade quiser entrar, não consegue mais, porque a paz de Deus está cercando a sua cabeça e o seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Eu encerro com 2 brevíssimas aplicações. Certa feita, pastor Domingos, eu fui convidado para ouvir um pregador muito conhecido, muito renomado, e eu fui cheio de expectativa. Quando eu chego lá, esse homem fez a seguinte declaração: o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. E eu tomei um susto.
Porque a primeira parte eu entendi plenamente. Sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda parte eu não entendi. E fui pesquisar. E encontrei a resposta. Para mim, quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com um prazer, com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na sua presença, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e à destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas a segunda e última aplicação, na verdade, é uma pergunta. E eu quero pedir licença a você para lhe fazer essa pergunta. Aliás, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos no convívio. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, 14 a 21. O texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, depois de passar 3 anos em Éfeso, a capital da Ásia Menor, onde deixa a igreja mais relevante daquele tempo, superando inclusive a igreja de Jerusalém e Antioquia da Síria, vai a Jerusalém levar as ofertas aos pobres da Judeia. Em Jerusalém ele é preso, é transferido depois para Cesareia Marítima, fica 2 anos naquela prisão, e opta por ser julgado em Roma, uma vez que era um cidadão romano. E é da prisão em Roma que ele escreve esta carta aos Efésios.
Essa carta é considerada a carta mais eclesiológica da Bíblia, ou seja, a carta que trata da doutrina da igreja. Esta é a rainha das cartas paulinas. E nesta carta Paulo registra duas orações. A primeira delas no capítulo 1, onde ele pede que Deus ilumine o coração dos crentes, para que eles entendam qual é a posição deles, o que eles têm em Cristo Jesus. Agora, nesta segunda oração, que reputamos ser a oração mais ousada e audaciosa feita na história da igreja, Paulo pede para que a igreja seja revestida com o poder do Espírito Santo. E então ele começa assim esta oração: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu tenho que fazer uma pergunta: que causa que leva Paulo a se colocar de joelhos? Que leva Paulo a ter uma postura distinta daquela comum dos judeus, que era orar de pé? Que causa é essa? Ele vai retratar para nós qual é esta causa no capítulo 3, verso 6. E diz: a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é um grande mistério que estiver oculto das gerações, agora revelado. Que mistério é esse? É que Deus só tem uma igreja, um povo, um rebanho, um corpo, uma família. E esta igreja não é composta apenas de judeus, não é composta apenas de gentios. Esta igreja é composta de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as etnias da terra. Esta igreja é composta, portanto, de judeus e gentios. Isso é um grande mistério que agora está claramente revelado para as gerações. Isso empolga de tal maneira o coração do apóstolo Paulo, que ele, por esta causa, se coloca de joelhos diante do Pai. Mas ele diz que esta família, esta igreja, ela, embora seja una, ela tem duas características. Versículo 15: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esta igreja é uma igreja militante e é uma igreja triunfante. É a igreja que já está no céu, é a igreja que ainda continua na terra. É a igreja que somos, é a igreja que seremos. É uma única igreja. Deriva desta igreja militante, desta igreja triunfante, o nome de Deus como nosso Pai. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso endereço, nele existimos. Agora, definida a igreja, ele vai entrar no assunto da oração que vai fazer. Para quê? Para quê? Olha o propósito: segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Chama a atenção dos irmãos para a ousadia do apóstolo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, e a pergunta que nós fazemos é essa: o que é a glória de Deus? O que é a riqueza da glória de Deus? Glória de Deus não é um atributo, como é a santidade, a justiça, a misericórdia, o amor, a bondade. O termo glória representa todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. É a plena expressão de quem Deus é. Ele está pedindo para que Deus empregue tudo quanto é e tudo quanto tem para responder à oração que ele vai fazer. Isso é muita ousadia do apóstolo Paulo. E ele ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que Paulo está dizendo é que o crente precisa saber o que ele tem. Esse é o resultado da primeira oração, esse é o alvo, o fulcro da primeira oração. Mas agora ele está pedindo que esta igreja não apenas saiba, mas que esta igreja seja revestida com poder. Não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus, o reino de Deus é o poder. E nós não podemos viver uma vida plena, maiúscula, sem o revestimento desse poder. Mas vejam, alguém pode pensar: o que é esse poder? É alguma coisa espetaculosa? É uma espiritualidade
teatral, cênica. É alguma coisa inusitada, esquisita, estranha aos olhos humanos? Não. Ele diz: esse poder é mediante o seu Espírito no homem interior. Não há revestimento de poder sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o agente deste poder. Precisamos do Espírito Santo, porque dele deriva o poder. Mas esse poder é operado no homem interior, é lá dentro do seu coração. É uma espiritualidade sem holofotes, sem propaganda, sem ruídos, sem aplausos. Não é uma propaganda farisaica que tenta se apresentar, tenta vestir-se das roupagens do sucesso e da fama. Não, é no homem interior, é lá no seu quarto, é lá na intimidade da sua família, é lá no recôndito do seu trabalho, é lá nos refolhos da sua alma. É isso que ele está pedindo. Mas talvez você ainda pergunte: bom, como é que eu posso saber que eu estou revestido com esse poder? Quais são os aferidores que me identificam que eu estou revestido com esse poder no homem interior? E Paulo responde: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Preste atenção. A evidência que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é se você leva uma vida cristocêntrica. A evidência do poder do Espírito Santo é quando Cristo ocupa o centro e o governo da sua vida. E Paulo aqui emprega uma linguagem metafórica para representar isso. E assim, habite Cristo no vosso coração. A palavra habitar, o verbo habitar, é muito sugestivo. Há dois verbos na língua grega para habitar: o verbo paroikel e o verbo katoikel. Eu ilustro isso. O que é habitar paroikel? Por exemplo, é habitação temporária. No mundo de mobilidade hoje, todos nós aqui certamente, num momento da vida, já nos hospedamos num hotel. Você paga uma diária e desfruta daquele quarto, daquela suíte, daquele apartamento. Mas você não é o dono. Você chegou e vai embora. Você é um turista. Você é um hóspede. Você não pode, naquele quarto, naquele hotel, naquela suíte, fazer reformas. Você não pode trocar os móveis. Você não pode dispensar os móveis e trazer outros. Você está morando ali apenas temporariamente, mas você não tem direito de propriedade daquele imóvel. Isso é habitar paroikel. Mas a palavra que está aqui não é paroikel, é katoikel. E o que é morar, habitar katoikel? É quando você é o dono da casa. É quando você é o proprietário da casa. É quando você é o residente, não temporário, mas permanente. É quando você tem todas as chaves da casa nas suas mãos. Você pode mudar os móveis, você pode fazer como Neemias fez com os móveis de Tobias, jogar os móveis de Tobias fora. Você pode arrumar essa casa do jeito que você quiser, porque você é o dono, você é o proprietário e você habita ali permanentemente. A pergunta é: Jesus habita em nós no sentido de ser o dono da nossa vida? Já entregamos a Ele todas as chaves do nosso coração? Pense comigo na seguinte possibilidade: você está procurando um apartamento para morar, e você vai numa imobiliária, e aí vão lá te apresentar o apartamento, e você gostou do apartamento, o preço lhe é razoável. Mas imagine você que o dono da imobiliária, o representante da imobiliária, ou até mesmo o dono do apartamento que você vai alugar, diga assim para você: olha, eu alugo só com detalhe, há um quarto aqui que eu vou manter de portas fechadas. Você vai ter acesso a toda a casa, mas esse quarto aqui eu não vou lhe dar a chave.
uma razão muito simples: eu crio cobras aqui dentro. E você não vai ter acesso a esse quarto. Pasmem vocês, tem gente aqui em São Paulo cujo hobby é criar cobras dentro de casa. Tem lojas aqui em São Paulo que especializam em vender grilos para alimentar cobras. Eu pergunto a você: você alugaria esse apartamento? Você levaria a sua família para dentro desse apartamento? Quando o apóstolo Paulo dizia assim: habite Cristo no vosso coração, a pergunta é: eu estou entregando para Jesus todas as chaves do meu coração? Ele é o dono completo e amplo de todas as áreas da minha vida. A evidência que você e eu temos que estamos cheios do Espírito Santo e revestidos com o poder do Espírito Santo é quando a nossa vida é cristocêntrica. Isso levou o J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, a dizer o seguinte: o ministério do Espírito Santo é o ministério de holofote. Você anda pelas ruas de São Paulo à noite e você vê alguns prédios, alguns monumentos iluminados. E ele está iluminado porque existe um holofote, uma luz que procede lá de baixo e se incide naquele edifício para mostrar a beleza dele, a arquitetura dele. O papel daquela luz não é revelar a si mesma, não é mostrar a si mesma, não é exaltar a si mesma, mas retratar aquele monumento. O papel do Espírito Santo é revelar Jesus, é mostrar Jesus, é glorificar Jesus, é exaltar Jesus. É por isso que o Espírito Santo, quando habita em nós, a evidência de que Ele habita em nós e nos reveste de poder é se Cristo está habitando katoikel em nosso coração. Bom, mas você ainda pode fazer uma outra pergunta. Isso pode parecer subjetivo. Qual é a prova que eu tenho que eu estou revestido com o poder do Espírito Santo e que Cristo habita katoikel no meu coração? Paulo responde: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa duas metáforas, uma da botânica e outra da engenharia civil. Ele está falando de duas coisas que estão solidamente plantadas. Uma árvore frondosa, e ela só sobe às alturas excelsas porque tem raízes profundas na terra. E ele usa a figura da engenharia civil. Você tem coragem de morar no 20º andar de um prédio em São Paulo, que você tem certeza de que o engenheiro calculista não errou no cálculo quando fez o fundamento daquele prédio? Então qual é a prova que você é revestido com o Espírito Santo e Cristo habita no seu coração? É se você ama de forma profunda. Não há cristianismo sem a prática do amor, porque se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não é amar de palavras, não é amar apenas de discurso, é amar de fato e de verdade. Um amor profundo que passa além da linguagem do sentimentalismo ou das palavras retóricas, mas de forma empírica e prática. Ou você ama. Aliás, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o cumprimento da lei. Mas Paulo prossegue e diz assim: a fim de poderes, olha o propósito, aqui tem um propósito, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu chamo a sua atenção para dois verbos aqui. Primeiro, o versículo 18, o verbo compreender. Segundo, o verbo conhecer, do verso 19. O verbo compreender, do verso 18, tem a ver com cognição, com conhecimento, com intelecto, com razão, com entendimento. O cristão precisa compreender toda a extensão do amor de Cristo. É por isso que a fé cristã, ela é intelectual. Ela apela para o seu entendimento. Tem muita gente que hoje busca um culto sensório, apenas o sentimento. E tem muita gente que pensa que o culto foi bom quando ele sente um calafrio na espinha. Mas se aquilo é apenas sentimento, lá na porta de saída, esse calafrio já vai acabar. Nós não negamos a importância das emoções. Deus nos criou com razão, Deus nos criou com emoção, Deus nos criou com volição.
Mas eu concordo com o Dr. John Stott quando ele disse: crer é também pensar. É por isso que estudamos a Bíblia aqui. É por isso que temos uma escola bíblica dominical. É por isso que instruímos as crianças, desde o hall de berços até as pessoas mais avançadas em idade e em experiência. Precisamos conhecer, precisamos compreender o conteúdo do Evangelho. Apela-se à nossa razão. Mas reduzir o cristianismo a um sentimento é limitá-lo demais. Eu preciso concordar com o Dr. Mark Lloyd Jones quando diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com as emoções, mas a emoção verdadeira é aquela que resulta do entendimento. Se eu entendi o que é a cruz de Cristo, como cantamos hoje aqui, isso não me leva a me emocionar, eu não entendi a cruz de Cristo. Mark Lloyd Jones, tratando dos avivamentos, ele não tinha nenhum problema com as emoções. Mas tem muitas pessoas hoje que querem apenas sentir. E eu não sei se vocês se lembram de uma época que houve uma onda no Brasil de pessoas que diziam cair no Espírito. E aí a pessoa caía, ficava lá. E esse negócio surgiu lá em Toronto, no Canadá. E eu estava pregando lá. Falei: eu quero ver isso de perto, quero saber como é que é esse negócio. E aí cheguei, bastante gente. O camarada levantou, leu um texto, cantaram uns cânticos, as pessoas iam caindo. Caía um aqui, caiu outro ali, caiu outro lá. Ficava 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, caído ali. Levantava e ia embora. Aí eu me aproximei de um e perguntei: e aí, como é que foi? Ele falou: foi legal. É, legal? E daí? E a consequência disso? Então Mark Lloyd Jones diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com cair, eu tenho problema com levantar. Porque se o cara caiu e levantou do mesmo jeito, isso é emocionalismo, isso é histeria, isso é raso, isso é epidérmico, isso evapora. Agora, se a pessoa, como aconteceu com Jonathan Edwards, quando pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas tomadas de convicção de pecado chegaram a agarrar-se nas pilastras e prostrar ao chão, mas levantaram convertidas, transformadas, isso não é emocionalismo, porque emocionalismo não produz mudança e transformação. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu preciso compreender. E agora vem a segunda palavra do verso 19: e conhecer o amor de Cristo. E a palavra conhecer aqui já vai muito além do intelecto, do cognitivo, do entendimento racional. O conhecer aqui tem a ver com relacionamento, com experiência, com comunhão, com profundidade dessa relação. Então eu preciso de poder, e ao receber poder, eu entrego todas as chaves da minha vida para Jesus. E eu sei que eu entreguei todas as chaves da minha vida para Jesus quando eu amo com amor profundo. E quando eu amo com amor profundo, notem vocês algo maravilhoso: a fim de poder descompreender com todos os santos. E o que significa isso? Significa que não há cristão isolado. Depois da pandemia da Covid-19, um fenômeno ocorreu no Brasil inteiro e no mundo afora. Muitos crentes disseram o seguinte: eu preciso de Jesus, mas não preciso da igreja. Eu posso ser crente na minha casa, eu não preciso frequentar a igreja. Aliás, na minha casa eu posso escutar o pregador que eu quiser. Se eu não gostei do pregador, dou um clique nele e passo para o outro. E tem muita gente ainda hoje pensando que ele pode ser crente na casa dele, assentado no seu sofá, com a bacia de pipoca e um guaraná, participando do culto. Eu não estou dizendo que num dado momento da sua vida você não possa vir ao templo e não possa participar do culto na sua casa. A Igreja de Pinheiros tem esse ministério bendito e precioso de levar essa mensagem ao mundo todo, através da IPP-TV e das transmissões ao vivo. Mas eu quero lhe dizer que você e eu precisamos da igreja. Nosso irmão Calvino já dizia: quem tem Deus por pai, tem a igreja por mãe. Todas as metáforas usadas para a igreja demonstram essa necessidade. Por exemplo, nós somos um corpo. Se eu cortar o meu braço, daqui a pouquinho ele está
apodrecendo. Nós somos um rebanho. Se uma ovelha se desloca do rebanho, do cuidado do pastor, ela é presa fácil dos predadores. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se você secciona um ramo, ele seca e morre. Então nós só vamos compreender a verdade bendita e vivenciar a verdade bendita do Evangelho se nós estivermos reunidos como congregação, como povo, com todos os santos. E Paulo prossegue assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmãos amados, o que é esse amor de Cristo que excede todo entendimento? Quem pôde definir, pastor Erival, com toda a extensão e com toda a profundidade, que amor é esse? Que Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Você já parou para pensar o que foi este que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Você já imaginou o que foi aquele cálice amargo que trouxe angústia de morte ao Filho de Deus lá no Getsemane? E ele disse: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E ele sorveu gota a gota aquele cálice, que não era o sofrimento das cusparadas e das bordoadas em sua cabeça, mas era o fato de ele ser santo, 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 ser feito pecado por nós, sendo bendito eternamente, ser feito maldição por nós, e não tendo pecado, morrer, levando sobre si o nosso pecado. Esse amor excede todo entendimento. Como dizia o poeta: ainda que os mares fossem tinta, ainda que as nuvens fossem papel, ainda que as árvores fossem pena, e todos os homens escrivães, nem mesmo assim se poderia descrever este amor, o amor de Cristo por nós. Mas agora Paulo chega ao pináculo da sua oração, ao ponto mais ousado da sua oração, quando diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu confesso que eu não consegui entender totalmente o que Paulo está dizendo. Ele não diz para que você seja tomado de Deus. Ele não diz para que você seja tomado da plenitude de Deus. Ele diz para você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta: quem é Deus? Para lembrar apenas os atributos chamados incomunicáveis, que só Deus os tem e não repartiu conosco. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente. E quando nós afirmamos que Deus é transcendente, nós estamos afirmando que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. E se nós perguntássemos, então, qual é o tamanho daquilo que Deus criou? O mais ilustrado astrônomo não é capaz de responder essa pergunta de forma categórica e insofismável. Nenhum homem é capaz de dizer qual é o exato tamanho do universo, embora nós saibamos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde o Senhor não possa ser. Eu estou aqui, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. E agora o Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe o que significa isso? Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Numa linguagem veterotestamentária, enquanto tiver vasilha vazia, vai ter azeite jorrando sobre a nossa vida. Depois que Paulo faz essa oração, para mim mais ousada, ele diz assim no verso 20: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Para um pouquinho, Paulo, não estou te entendendo. Você acabou de fazer o pedido mais ousado,
E agora você vem me falar que Deus pode fazer infinitamente mais. O que é infinitamente mais, depois de você pedir toda a plenitude de Deus? Porque às vezes nós usamos esse versículo, infinitamente mais, para coisas mais comezinhas. Eu estou com uma dor de barriga, não, mas o Senhor pode curar essa dor de barriga e fazer infinitamente mais. E pode mesmo. Você está passando por um problema financeiro, você diz, não, mas Deus pode fazer infinitamente mais e tirar você desse buraco econômico, e pode mesmo. Mas Paulo acabara de fazer o pedido mais ousado, e diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há limitação em Deus. Como é que Paulo termina essa oração? Claro, com doxologia. Não poderia ser de outra maneira. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo, no corpo e na cabeça. Quando? Com que amplitude? Por todas as gerações. Quando? Para todo sempre. E não tem jeito de terminar senão com um sonoro amém. Que Deus nos abençoe e que usufruamos tudo aquilo que Deus preparou para nós.